Por que é que algumas pessoas apresentam o bruxismo, que é aquela condição onde normalmente, enquanto dorme, fica apresentando ruídos, né, nos dentes, apertando a articulação, e isso incomoda bastante. Inclusive, traz consequências, como por exemplo, os dentes eles começam a ficar retinhos, começam a se desgastar. Isso porque fica rangendo os dentes, né? E aí às vezes o cônjuge acorda com esse rangido e acaba sendo até pior que o ronco, porque isso traz consequências físicas. Os dentes ficam todos cerrados. Mas por que é que algumas pessoas apresentam o bruxismo? Bom, isso tudo parte de uma situação que foi impactante, inesperada, vivida como um choque, antes do início dos sintomas do bruxismo. E o que é essa situação? Sempre está acompanhada de uma sensação de impotência ou desvalorização. Impotência numa situação em que eu não pude ser capaz, através de palavras, através de articulação de palavras, conseguir mudar uma situação. E aí eu não me senti capaz. Dentro de um cenário, obviamente, impactante e inesperado. Então isso pode ser, por exemplo, a tentativa de segurar o emprego, a tentativa de segurar dinheiro com você. São aquelas situações em que parece que tudo está fugindo ao controle. E aí, durante o sono, o nosso organismo entra numa reação de autocorreção, tentando corrigir justamente essas situações, que é o de segurar. Segurar a qualquer custo. Imagine, por exemplo, um pitbull, a força que ele tem na articulação temporomandibular. Ele tem uma força gigante e ele consegue segurar, inclusive, o corpo dele com as mandíbulas, né? Com a força de uma mordida. E assim somos nós, querendo segurar a qualquer custo uma situação. Claro que dessa forma simbólica, mas o nosso corpo entende isso como se estivesse vivendo de uma forma real, como se fosse uma última oportunidade de segurar algo. E aí então a gente precisa perguntar para o nosso paciente o que é que aconteceu um pouco antes do início dos sintomas que você queria segurar uma situação, mas você estava se sentindo impotente, sentindo que não era capaz de segurar essa situação. Qual é essa situação? E aí ele começa a perceber que sim, faz muito sentido o que está acontecendo. E aí, como eu disse, durante o sono, o corpo tenta corrigir. E aí ocorre essa situação de apertar bastante essa articulação temporomandibular. Aperta bastante e começa a ranger os dentes. É uma situação desconfortável que traz consequências físicas. Mas uma vez que se conhece a causa primária, ou seja, essa situação em que estava se sentindo impotente em segurar algo, ele pode atualizar para os dias de hoje. Hoje, a situação pode até se permanecer ainda, porém já não é mais num estado de choque. Agora, o momento atual, ele é capaz de fazer alguma coisa, porque já não é mais impactante e nem inesperado. Então pergunte para o seu paciente o que é que desde a origem dos sintomas ele foi capaz de segurar na vida dele. Não precisa ser exatamente no mesmo cenário, mas pode ser outras coisas que ele trouxe para a vida dele. Talvez é mais tempo com os filhos, talvez é mais tempo com a esposa, talvez é mais tempo para fazer coisas que realmente importam para ele, que são agradáveis, né? De repente um novo curso, um novo trabalho, uma oportunidade de fazer algo diferente. O que é que ele conseguiu trazer? Isso devolve a sensação de capacidade e a sensação também de que ele é capaz de fazer algo por ele. E aí o corpo já começa a ter reações que vão ao encontro de um processo de autocorreção definitivo. E aí a gente começa a ter uma visão diferente sobre o bruxismo. E fica fácil entender que, na verdade, era uma reação, um comportamento natural do seu corpo, mas que hoje já não precisa mais, porque a situação mudou e ele está num outro momento. Isso tudo é suficiente para já trazer resultados diferentes também. E aí, naturalmente, o seu bruxismo começa a se dissipar e ter novos resultados, que é a autocorreção definitiva.